Em 300 depois de Cristo, o imperador de Roma era um dos homens mais importantes da história, Constantino. O que o destacava dos outros imperadores é que ele foi o primeiro imperador cristão. Constantino marcou Roma com o cristianismo e levou o cristianismo para a Europa Ocidental. Sem ele, é possível que o cristianismo não tivesse se tornado a grande religião da Europa e do Oriente Médio no primeiro milênio, e uma das mais importantes da atualidade. Mas Constantino tinha um problema. Durante o século IV, Roma foi ameaçada por tribos bárbaras vindas do norte. Constantino decidiu que a luta para defender a Itália não valia a pena. Constantino mudou a capital de Roma para Bizâncio, 1.300 quilômetros a leste, e renomeou a cidade como Constantinopla. Por volta do século V depois de Cristo, povos germânicos da Europa Central ameaçavam a estabilidade do Império Romano. Esses grupos de guerreiros germânicos pertenciam a vários povos que estavam sempre lutando uns contra os outros. Os lombardos, os vândalos, os godos, os visigodos, os burgúndios, os saxões e um povo que conseguiu se destacar dentre todos os outros: os francos. Esses homens fortes e muito guerreiros vinham de terras próximas ao rio Reno, na atual Alemanha. Os francos se destacavam dos outros porque tinham algo que dá a uma sociedade uma enorme vantagem. Tinham um grande líder. Quando Clovis nasceu, quem poderia imaginar que ele iria liderar seu povo com apenas 16 anos de idade e que nunca seria derrotado? No ano de 481, ele se tornou o primeiro rei dos francos, que sob seu comando expandiram suas terras, lutaram contra todos os povos vizinhos e conquistaram a maior parte da província romana da antiga Gália, onde hoje é a França. Ou seja, a atual França tem esse nome devido aos francos. Clovis começou governando a cidade de Paris. Mais tarde, se casou com uma bela princesa do povo da Borgonha, chamada Clotilde. Porém, Clotilde havia abraçado o cristianismo, religião na qual os francos não acreditavam nem um pouco. Parece que Clotilde falou tanto sobre isso, falou tanto, mas tanto, que finalmente... Quer saber? Você está certa. Todos devemos ser francos cristãos. Clovis cedeu e, por fim, foi batizado. Esse foi um evento importante porque, a partir de Clovis, todos os francos se converteram ao cristianismo, o que solidificou a relação entre reis e a igreja cristã, que duraria séculos. Os francos tinham um costume muito particular, que com o tempo tornou-se muito comum na Europa. Quando um rei morria, seu reino era dividido entre seus filhos, os príncipes. Cada um passava a ter suas próprias terras, onde construíam castelos para vigiá-la. Começou governando a cidade de Paris. Mais tarde, se casou com uma bela princesa do povo da Borgonha, chamada Clotilde. Porém, Clotilde havia abraçado o cristianismo, religião na qual os francos não acreditavam nem um pouco. Parece que Clotilde falou tanto sobre isso, falou tanto, que finalmente Clovis cedeu e, por fim, foi batizado. Esse foi um evento importante porque, a partir de Clovis, todos os francos se converteram ao cristianismo, o que solidificou a relação entre reis e a igreja cristã, que duraria séculos. Os francos tinham um costume muito particular, que com o tempo tornou-se muito comum na Europa. Quando um rei morria, seu reino era dividido entre seus filhos, os príncipes. Cada um passava a ter suas próprias terras, onde construíam castelos para vigiá-la. Os reis e príncipes tinham que se proteger dos inimigos, porque governar naquela época significava, por um lado, defender suas terras e, por outro, conquistar mais territórios. Maomé dizia que o que ele pregava não era uma nova religião,
mas a continuação da revelação que Deus tinha dado através dos profetas do Antigo Testamento e de Jesus. Para Maomé, Jesus não era divino. Era, isto sim, um grande profeta que devia ser obedecido. Primeiro, ele havia começado a pregar aos parentes. A esposa, seu primo Ali, os seus amigos Abu Beker, Ornar e Otimã foram os seus primeiros discípulos. Mas quando começou a pregar publicamente em Meca, os líderes árabes se opuseram à sua pregação. Meca era um centro de peregrinações da religião politeísta da Arábia e boa parte dos seus rendimentos estava relacionada com o culto. Por isso, os comerciantes da cidade, muitos dos quais tinham sido colegas de Maomé, agora se voltaram contra ele e seus seguidores. Em Meca em 570 d.C., o profeta fundador do Islã, recebendo revelações divinas que formaram o Alcorão. Sua mensagem central é a adoração a Deus e a promoção da compaixão e paz. Grupos terroristas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, distorcem esses ensinamentos para justificar a violência. Vale ressaltar que a comunidade islâmica global condena o terrorismo. A compreensão respeitosa das diferenças é crucial para promover a paz. Essa foi a mensagem do profeta Maomé: ir e espalhar a palavra. O cristianismo também é expansionista e envia missionários por todo o mundo. Você conhece a batalha que definiu o destino da Europa? No ano de 732, um exército muçulmano invasor, sob o comando do general mouro hispânico Abd er-Rahman, atravessou os Pirineus Ocidentais e alcançou Tours, na França, com o intuito de expandir sua influência pela Europa. No entanto, Charles Martel, conhecido como o avô do lendário imperador Carlos Magno, liderou as forças francesas em um confronto direto com os invasores. Em uma batalha crucial, as forças francesas conseguiram capturar e eliminar o líder mouro, forçando o exército invasor a recuar. Muitos estudiosos sugeriram que, caso Abd er-Rahman tivesse prevalecido na batalha, o islamismo poderia ter se estabelecido como a religião dominante na Europa. Você sabia que um homem sozinho mudou o destino da Europa? Esse é Carlos Martel, o líder que segurou o avanço islâmico no continente. No século VIII, a Europa estava dividida e vulnerável. Os exércitos islâmicos avançavam, conquistando territórios. Mas em 732, Carlos Martel se tornou a barreira contra essa expansão. Com um exército pequeno, ele enfrentou o poderoso califado na Batalha de Poitiers. Usando táticas brilhantes, transformou fazendeiros em guerreiros e derrotou um inimigo que parecia invencível. Foi um marco histórico. A Europa cristã sobreviveu. Carlos Martel não apenas venceu, ele pavimentou o caminho para a formação do Império Carolíngio. Sem ele, talvez a história da Europa fosse outra. Carlos Martel passou a sua vida em batalhas. Na época, como eu falei, eram vários povos germânicos que haviam invadido aquela região e, portanto, todos os anos eles acabavam atacando uns aos outros. Carlos Martel, então, fez batalhas defensivas e também batalhas ofensivas. Contra os frísios, contra os bretões, contra os saxões, contra os borguinhões, enfim, uma sucessão de batalhas e sempre sendo vencedor. Mas o grande perigo vinha do outro lado dos Pirineus. Se você não está muito acostumado com a geografia, a França, na sua parte sudoeste, é separada da Espanha pelos Pirineus. E bem ao norte dos Pirineus, a gente tem ali a região do País Basco, né? Onde os Pirineus são mais baixos. E do lado de lá, tinha se consolidado o califado árabe na região do que hoje é a Espanha. Entre 719 e 725, pequenos exércitos árabes cruzam os Pirineus para atacar a região. O duque da Aquitânia era Eudes, que junto com algumas forças de Carlos Martel, repele esses ataques menores. Mas em 732, Abd el-Rahman, que era o governador da Espanha, decide juntar um grande exército e cruzar os Pirineus para realmente tomar aquela região. A mostra de que era um ataque não especulativo e sim um ataque de ocupação é que, além do exército muito grande que ele levou, também seguiam mulheres, crianças e outros personagens para você claramente construir
uma ocupação. Logo que cruzam os Pirineus, vão devastando a região, eles eram absolutamente implacáveis com cristãos, destroem igrejas, destroem monastérios, enfim, e vão seguindo mais para o norte. Eles seguem na direção de Bordeaux, destruindo o que encontram pelo caminho. Em Poitiers, uma cidade histórica, destroem a igreja de São Hilário e seguem na direção de Tours, rumando a Bordeaux. É nesse momento que Carlos Martel consegue reunir um exército, conquistar uma série de aliados e vai para encontrar os árabes para esta batalha. Eles vão se encontrar entre Tours e Poitiers, mas ficou conhecido como Batalha de Tours. Durante 7 dias, os dois exércitos posicionados de frente um para o outro, acontecem pequenas escaramuças, pequenos combates, até que no 7º dia, o comandante árabe decide fazer um ataque total. Os francos, extremamente bem posicionados, repelem os ataques, e aí partem para cima. É um imenso massacre do exército árabe, os sobreviventes fogem em disparada, e o massacre é tão grande, dizem alguns autores que mais de 100 mil árabes foram mortos nessa batalha, mas sejam 100 mil ou 50 mil, o fato é que é uma vitória avassaladora e uma derrota devastadora. Nunca mais os árabes tentaram cruzar os Pirineus para invadir a França. A gente pode dizer que essa batalha é uma das grandes batalhas da história. Tivesse Carlos Martel perdido, talvez a França tivesse se tornado islâmica. Pouco depois, ainda havia um bastião árabe no sul da França, na região de Marsella e de Arles. Ele decide então também atacar esse bastião para expulsar definitivamente qualquer marca árabe da região que ele tinha sob controle ou vizinha do seu reino. No final de 740, ele já tinha conseguido conquistar todas as cidades e expulsar os árabes do sul da França, como eu falei, Marsella, Arles, Narbona. Em 741, pelos seus serviços prestados à cristandade, ele recebe o título de patrício romano do Papa Gregório III. Em 743, Carlos Martel morre, depois de ter sido um grande vencedor de batalhas, invicto, nunca havia perdido uma batalha sequer. Ele então nomeia 2 filhos como seus sucessores, Pepino e Carlomano. Imagine o impacto na Europa e no mundo se Carlos Martel não tivesse sido esse herói. Em 747, para surpresa de todos, Carlomano decide renunciar às suas funções públicas e entrar para um monastério. Ele vai entrar para esse monastério e vai se tornar um intelectual, vai ajudar na tradução de textos, enfim, vai ter um papel muito diferente do que se esperava. Pepino, então, torna-se o único oficial do palácio. Em 752, Pepino decide que chega dessa história de ter um rei de Araque, ele queria ser rei ele mesmo. Em Soissons, ele recebe, então, o cetro, que representa, naquela época, o poder. Pepino, então, torna-se o rei dos francos. Pepino era um duque franco que tinha terras em Soissons, a uns 100 quilômetros de Paris. Pepino o Breve não estava muito feliz com a quantidade de terras que possuía. Ele tinha um plano. Pepino notou que o Papa, em Roma, era o chefe da igreja e tinha muita influência sobre todos os cristãos no reino. Então, Pepino enviou tropas para a Itália para defendê-la dos invasores e agressores. Isso lhe permitiu criar os Estados Pontifícios, ou seja, era como se a igreja tivesse seu próprio reino. Em agradecimento, o Papa Zacarias deu-lhe todo o seu apoio, e no ano 754, Pepino foi coroado o novo rei dos francos. Apesar de ter sido um grande homem na história, seu filho estava destinado a ser ainda maior, chamado Carlos Magno. Ele continuou o sucesso de seu pai, enviando mais exércitos a Roma e expandindo os territórios governados pelo Papa. Em retribuição, o Papa o nomeou Romanorum Ecclesia Protector, o que significa algo como protetor da Igreja de Roma. Com esse título, Carlos Magno conquistou terras ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Pepino vai ser pai de um rapaz chamado Carlos. O Carlos Magno, um dos maiores personagens da história ocidental, um homem que terá um papel fundamental no que vai acontecer na Europa nos próximos 1000 anos. 3 fatos surpreendentes. Primeiro, imagine o mundo sem a escrita como a conhecemos. Carlos Magno, o pai da Europa, não apenas forjou um império, mas salvou a alfabetização. Sua renascença não foi apenas sobre conquistas, mas sobre criar o alfabeto que usamos até hoje.
Segundo, ele não conhecia limites. Literalmente, seu império se estendia por milhões de quilômetros quadrados, incluindo o que hoje são França, Alemanha, Itália, Áustria e partes dos Países Baixos e da Espanha. Terceiro, ele foi o pioneiro do conhecimento, transformando sua corte no epicentro da sabedoria da época, tendo as mentes mais brilhantes da época entre seus conselheiros. No dia de Natal, no ano 800, Carlos Magno estava rezando na Basílica de São Pedro, em Roma. O Papa Leão III aproximou-se dele e, enquanto todo o seu povo se ajoelhou, sagrou Carlos Magno imperador do Império Romano Germânico. O grande reino de Carlos Magno foi transformado em um império. Ele queria reviver o esplendor do antigo Império Romano do Ocidente. O engraçado é que Carlos Magno e seu povo não eram os romanos, nem italianos, mas os germânicos. Os povos que há muito tempo atacaram e destruíram Roma. Pois é, mas a roda da história havia girado. Agora era um povo germânico que havia dominado grande parte da Europa e que queria unificar todos os povos em um único império. Líderes de todo o mundo prestaram homenagens a Carlos Magno. Germânicos. Os povos que há muito tempo atacaram e destruíram Roma. Pois é, mas a roda da história havia girado. Agora era um povo germânico que havia dominado grande parte da Europa e que queria unificar todos os povos em um único império. As grandes catedrais góticas. Erguer essas catedrais só foi possível pela técnica de arcos que dividiam o peso da construção entre várias colunas. Isso permitiu que a enorme abóbada luminosa fosse sustentada por colunas muito finas, criando grandes alturas, o que dava aos visitantes uma sensação de espanto e admiração. A mudança do estilo românico para o gótico mostra como as pessoas da época estavam começando a pensar de forma diferente. Enquanto o românico estava arraigado ao chão, o gótico subiu aos céus, com suas altíssimas torres que chegavam bem perto de Deus. O Império de Carlos Magno tornou-se famoso graças à sua inteligência, sua força de vontade e seu espírito de liderança. Mas, infelizmente, como todas as conquistas foram realizadas apenas por ele, depois de sua morte, o grande império logo desapareceu. 14 anos após sua coroação, no ano 814, o império foi dividido entre seus 3 netos, que logo fundaram 3 reinos, o da Alemanha, o da França e o da Itália. As escolas criadas por Carlos Magno entraram em decadência. E nos séculos seguintes, a Europa mergulhou em constantes guerras e invasões e a arte da leitura e da escrita permaneceu restrita a alguns mosteiros. O Império Carolíngio, a grande obra de Carlos Magno, não durou muito tempo. Seu objetivo era controlar todo o continente europeu, convertendo todos os habitantes ao cristianismo. Depois de incansáveis campanhas contra os lombardos, saxões, ávaros, eslavos, os godos e os visigodos, Carlos Magno conseguiu criar seu grande império. Mas ele não era apenas um grande conquistador. Carlos Magno também queria unificar os senhores e as aldeias de seu império sob uma única religião e uma cultura compartilhada, baseando seu poder no conhecimento. Por volta do ano 800, Carlos Magno tornou-se finalmente o rei de todas as terras da Europa e ficou muito popular. O reino criado por Carlos Magno era muito extenso e ficou conhecido como Império Carolíngio. Apesar de ser um governante inteligente e poderoso, Carlos Magno nunca tinha ido à escola. Ele passou sua infância aprendendo a lutar e a conquistar territórios. Mas Carlos Magno queria saber mais sobre o mundo. Ele tinha sede de conhecimento, algo que não era muito comum naquele tempo. Ele teve a brilhante ideia de reunir sábios e poetas do mundo inteiro em sua corte, convidando-os a discutir questões como a importância de Deus para as origens do mundo e das estrelas. Ele até aprendeu latim, a língua dos antigos romanos, e ordenou que fosse ensinado em muitas igrejas e mosteiros em seu império. No entanto, escrever era muito difícil para Carlos Magno, talvez por causa de sua mão muito machucada pela espada de ferro pesada que havia segurado durante grande parte de sua vida. Por isso, esse trabalho foi deixado para os monges que documentaram todo o conhecimento universal como era ensinado nos mosteiros. Essa foi a origem das universidades, tal como as conhecemos hoje. 2 séculos depois de Carlos Magno, muitas universidades surgiram a partir desses mosteiros.
Por exemplo, a Universidade de Bolonha, que foi fundada no ano 1088 e é a universidade mais antiga da Europa. Ou a Universidade de Oxford, onde o ensino começou logo depois, em 1096. A aliança entre Carlos Magno e o Papa era algo muito sério. O rei ordenou a construção de muitas igrejas e mosteiros em todo o seu império. Por volta do ano 1100, um novo estilo de catedrais começou a se desenvolver na Europa. Construções muito maiores foram erguidas. As janelas gigantes, decoradas com vitrais coloridos que exibiam belas e complexas imagens, deram a essas novas igrejas um ar de grandeza. Idade das Trevas. Também é chamado de Idade Média, porque está no meio, entre o esplendor da Roma Antiga e a Era Moderna. Em outras palavras, historicamente, a Idade Média foi pensada como uma fase ruim na história, um período de transição, como um porão escuro no qual a humanidade permaneceu escondida e dele só saiu novamente para a luz por volta do ano 1500, quando renasceram aquelas ideias clássicas que haviam sido brilhantes na época dos gregos e dos romanos. Foi durante esses anos que a Europa que conhecemos hoje começou a se formar. Espanha, França, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, toda a Escandinávia, Áustria, Hungria, são países culturalmente descendentes daqueles famosos povos que ocuparam esses territórios logo após a queda do Império Romano. Durante os 10 séculos de Idade Média, esses povos criaram reinos e deram forma à Europa que hoje conhecemos. Era o início da cultura ocidental moderna. Esforço de unidade e de crescimento comum. O sonho de Carlos Magno, com uma Europa unida, com objetivos e aspirações comuns, continua a ser um dos desejos dos países que compõem a Europa de hoje, 1200 anos depois. Baixa Idade Média. Durante a Baixa Idade Média teve mais comida, maior produção de alimentos. Teve aumento populacional, teve aumento até das cidades. E o comércio no fluxo. Se você precisar de dinheiro, agora tem banco. Tem até universidade na Baixa Idade Média. Agora, se você gosta de treta, tem treta também, tem as cruzadas. Mas nem tudo era tranquilo, porque foi a época da peste bubônica. E teve essa guerra aí, dos 100 anos, que na verdade durou 116. Foi nessa época que alguns países que a gente conhece hoje se formaram. Constantinopla contava com mais de 500 mil habitantes. Seus imponentes muros, igrejas e palácios deslumbravam visitantes de todas as partes. Mas o poder começaria a ruir pouco a pouco. Uma série de eventos enfraqueceram Constantinopla. A invasão turca na Ásia Menor. As cruzadas. O surgimento das repúblicas italianas. E o despertar dos povos eslavos. Em 1204, a cidade foi atacada por aqueles que deveriam ser seus aliados. Os venezianos e os cruzados saquearam Constantinopla, mudando para sempre o império. A cidade foi recuperada pelos bizantinos em 1261. Mas estava arruinada. E o império, reduzido a uma sombra do que foi. Enquanto o Império Bizantino declinava, um novo poder emergia no leste. Os otomanos, liderados por Mehmed II, cercavam a cidade e estavam determinados a tomá-la. Em 1451, aos 19 anos, Mehmed II fez de Constantinopla sua obsessão. Ele sabia que conquistar a cidade consolidaria seu domínio sobre o Mediterrâneo. Mehmed construiu uma fortaleza no Bósforo, equipada com canhões para impedir que navios chegassem até Constantinopla. O cerco estava prestes a começar. Do outro lado, o imperador Constantino XI preparava suas defesas. Com poucos recursos e apenas 60 mil habitantes, a situação era desesperadora. Constantino reuniu 6.000 soldados e 5.000 recrutas da cidade, somando uma tropa heterogênea de aliados e mercenários. Mehmed reuniu mais de 100.000 combatentes, incluindo os famosos Janízaros. Contra esse exército colossal, Constantinopla parecia destinada à derrota. Em abril de 1453, o cerco começou. Mehmed trouxe um imenso arsenal,
incluindo um gigantesco canhão capaz de lançar projéteis gigantes contra as muralhas da cidade. Os tiros de canhão ressoavam dia e noite, mas os defensores reparavam os danos durante a noite, resistindo bravamente. No mar, a resistência também se mantinha firme. Uma pequena frota bizantina conseguiu romper o bloqueio otomano, renovando as esperanças. Mehmed ordenou a construção de uma estrada pelas colinas, arrastando seus navios por terra até o Chifre de Ouro. Constantinopla estava cercada por todos os lados. Em uma manobra brilhante, 25 galeras otomanas foram arrastadas por colinas até o Chifre de Ouro, ameaçando as muralhas marítimas. Os defensores, já exaustos, tiveram que redirecionar suas forças. A pressão aumentava a cada dia e os ataques se tornavam mais violentos. Giovanni Giustiniani, um comandante genovês, formou uma verdadeira muralha viva contra os ataques otomanos, mantendo a moral dos defensores. Os bizantinos, venezianos e genoveses lutavam com bravura, mas a cidade se enfraquecia. O desespero aumentava dentro das muralhas. Giovanni Giustiniani foi gravemente ferido, o que gerou pânico entre os defensores. Eles começaram a recuar, deixando uma brecha nas defesas. Constantino XI correu para cobrir a brecha, mas já era tarde demais. Os janízaros romperam as últimas defesas e invadiram a cidade. A cidade mergulhou no caos. Os turcos entraram por uma porta lateral e o pânico se espalhou. Gritos ecoaram por Constantinopla enquanto os defensores lutavam em vão. O imperador Constantino XI lutou bravamente até o fim, morrendo nas proximidades da Porta de São Romano, cercado por seus inimigos. Os turcos devastaram Constantinopla. Prometidos 3 dias de pilhagem, espalharam destruição pela cidade. Alguns bairros conseguiram negociar sua rendição. Os poucos sobreviventes cristãos fugiram em barcos abarrotados de refugiados, conseguindo escapar para a segurança de Pera. Mas no século XV, centenas de anos depois de sua construção, o mundo havia mudado. Um novo imperador, também chamado Constantino, estava no trono de Constantinopla, que era uma cidade cristã. Ao acrescentar um fosso e muralhas auxiliares, como vemos em Constantinopla, tem-se defesa em profundidade, com uma boa chance de manter o inimigo à distância enquanto houver defensores suficientes. No meio das muralhas havia um espaço chamado períbolo. Se os atacantes ultrapassassem a primeira muralha, ficariam em uma zona de morte, presos entre 2 muralhas de pedra. Essas muralhas eram tão defensíveis que nenhum exército conseguiu vencê-las por mais de 1000 anos, 4 vezes mais do que o tempo de existência dos Estados Unidos. Mas ao sul, uma nova religião estava ganhando poder: o Islã. O Islã conquistara a maioria das terras ao redor de Constantinopla, criando uma ilha de cristandade rodeada pelo Islã por todos os lados. Por volta de 1050, o Império Bizantino ainda era o estado mais poderoso, rico e civilizado. Islã foi a dos otomanos ou turcos. Os turcos eram uma tribo da Ásia Central que, devido a lutas, rivalidades e pressões populacionais, se expandiu até chegar ao oeste, alcançando as fronteiras do antigo Império Romano. O líder dos turcos em 1450 era o sultão Mehmed. Ele tinha a ideia de que Constantinopla seria a glória maior de seu sultanato, e não demorou muito para planejar mentalmente como iria realizar essa grande conquista. Mehmed não devia ser subestimado. Sendo dinâmico, agressivo, entusiasta e ambicioso, ele obviamente entraria em ação assim que reunisse suas forças. Ele também recorreu ao... Em 29 de maio de 1453, Mehmed II entrou em Constantinopla e foi proclamado César dos Romanos. A cidade havia sucumbido.
A queda de Constantinopla foi um dos eventos mais significativos da história. Um império milenar chegou ao fim e um novo poder surgiu. Istambul seria o coração do Império Otomano por quase 500 anos. Hoje, é uma das maiores cidades do mundo, repleta de história e mistério. As ruínas de Constantinopla ainda ecoam as glórias e tragédias de um passado distante. O destino de impérios pode mudar em um instante.